Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos iniciar a correção do PET volume 5, é o plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio, que trouxe como eixo temático geometria de medidas e conteúdos relacionados, semelhança de triângulos e teorema fundamental da semelhança. Então vamos iniciar aqui com semelhança de triângulos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like no vídeo e, se possível, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Para reconhecer se dois triângulos são semelhantes, basta observar se eles obedecem a um dos seguintes casos. Então, o primeiro caso, que seria o caso que aparece em 90% dos exercícios, é o critério AA, ou seja, ângulo-ângulo. Então, dois triângulos são semelhantes se dois ângulos internos de um desses triângulos são congruentes a dois ângulos internos do outro triângulo. Então, a gente tem aqui dois triângulos, ABC, triângulo DEF. O ângulo A é igual ao ângulo D. O ângulo C é igual ao ângulo F, automaticamente o ângulo B é igual ao ângulo E, porque a soma tem que dar 180, então esses dois ângulos são iguais. Portanto, eles são semelhantes. E com isso, os lados são proporcionais. Existe uma proporção aqui do lado AB para o lado DE, do lado AC para o lado DF e do lado BC para o lado EF. Quando eu falo em proporção, é que seria a seguinte ideia: no triângulo verde para o triângulo vermelho, houve uma redução. Então, por exemplo, se o AB vale 2 e o DE vale 1, houve uma redução de metade. Então, todos os outros lados também serão reduzidos a metade. Segundo caso, critério lado, lado, lado. Então, nós temos aqui dois triângulos, o verde e o vermelho. Podemos dizer que o vermelho é a redução do verde ou o verde é a ampliação do vermelho. E eles são semelhantes se os lados forem proporcionais, como foi colocado aqui. Então, por exemplo, o lado AB reduziu a metade, virou DE. Então se o AC também reduzir a metade, vira DF, assim como o BC também reduz a metade, vira EF. Então, se essa lógica se mantém, os triângulos são semelhantes. E o terceiro caso, é o lado, ângulo, lado. Eu tenho um ângulo comum, o ângulo A é igual ao ângulo D, e os lados que formam o nosso triângulo, ou melhor, que formam o nosso ângulo, são lados proporcionais, mantém aquela proporção como aparece aqui. Tá? Depois vem o teorema fundamental da semelhança. Toda reta paralela a um lado de um triângulo e que intercepta os outros dois lados em pontos distintos, determina um novo triângulo que é semelhante ao primeiro. Então está aqui, eu tinha um triângulo azul, traçamos aqui uma reta paralela e temos que esse triângulo aqui na cor laranja é semelhante ao primeiro. Por um motivo bem simples, esse ângulo D é igual ao ângulo B, o ângulo E é igual ao ângulo C. Então, pelo caso ângulo-ângulo, eles são semelhantes, logo os lados são proporcionais. Aí o PET, ele traz vários exemplos que eu vou deixar para vocês efetuarem a leitura, tentar entender como que ele resolveu cada um desses exercícios, cada um desses exemplos, e vamos praticar os nossos exercícios, as nossas atividades. Então, a partir de agora, vamos resolver e eu vou procurar explicar o que vem a ser essa semelhança de triângulos, como resolver esses exercícios. Questão número 1. Duas escadas estão apoiadas no chão e cada uma pelo topo há um muro vertical, ambas formando o mesmo ângulo com o chão conforme mostra a figura. Então tá aí duas figuras, duas escadas. Sabe-se que a escada menor tem 5 metros e que a escada maior tem 8 metros de comprimento. Além disso, o muro mais baixo tem 3 metros de altura. A altura em metros do muro mais alto é... Então, as nossas informações são essas aqui, olha só. A escada menor mede 5 metros, então seria essa parte aqui, mede 5 metros. Sabemos que a maior mede 8 metros de comprimento, então essa aqui seria a maior. Sabemos também que o muro mais baixo tem 3 metros de altura, então esse aqui seria o muro mais baixo. E nós queremos simplesmente descobrir a medida do muro mais alto. Beleza? Bom, eu vou redesenhar essa situação. Tá? Então, eu vou colocar assim. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou fazer menorzinho. Está aqui o meu chão. Esse aqui vai ser o meu muro menor. Esse aqui vai ser o meu muro maior. Então, eu tenho aqui a escada menor e tenho a escada maior. Tá? O que nós sabemos? Que o muro menor ele mede 3, que a escada menor ela mede 5,
que a escada maior ela mede 8 e a gente quer descobrir o muro maior. Temos que esse ângulo é um ângulo de 90 graus, é igual a esse. E temos também que esse ângulo aqui é igual a esse, que é o ângulo de inclinação da escada. Então, pelo caso ângulo-ângulo, os triângulos são semelhantes. Logo, os lados são proporcionais. E agora eu vou montar a proporção entre os lados. Para montar a proporção entre os lados, então, eu vou pegar como referência os ângulos. Então, vou usar a seguinte ideia. Eu vou montar a proporção do triângulo menor para o triângulo maior. Essa vai ser a ordem que eu vou escolher. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou chegar aqui no triângulo pequeno e vou localizar o ângulo reto. O ângulo reto está aqui, o ângulo de 90 graus. Eu vou pegar o lado oposto a ele. O lado oposto vale 5. Então, eu tenho aqui 5 sobre. Aí eu vou lá no triângulo grande e vou fazer a mesma coisa. Eu peguei o ângulo reto, então no triângulo grande eu também vou pegar o ângulo reto, que está aqui, e vou pegar o lado oposto a esse ângulo, que vai ser o 8. Assim como, vamos trocar de ângulo. Eu vou pegar agora esse ângulo aqui, que está destacado. O lado oposto a ele vale 3. Então está aqui, 3 sobre. Vou lá no triângulo grande, vou pegar o mesmo ângulo, e o lado oposto a ele vale x. Agora é só resolver. 5 vezes x, 5x. 8 vezes 3, 24. E no final a gente vai ter 24 dividido por 5. Então, x vai ser igual a 4,8. Então, alternativa, letra B. Então, bem tranquilo. Se você se orientar pelos ângulos, você sempre vai conseguir montar a proporção entre os lados de maneira bem simples, bem tranquila, né? Evitando possíveis erros. Na figura estão representadas 5 praças e as ruas que ligam essas praças formando 2 triângulos, ABC e EDC. Sabe-se que os segmentos AB e DE são paralelos? AB 800 metros, DE 1000 metros, DC 500 metros e EC 600 metros? Então tá aí o desenho e as praças. Arthur partiu do ponto A e, passando pelos pontos B, C e DC, nesta ordem, retornou ao ponto A. Nesse percurso, Arthur caminhou o equivalente A. Então já tem aí algumas medidas, né? E o percurso que o Arthur fez então foi o seguinte: ele partiu do ponto A, passou por B, C, E, D, C e retornou ao A. Então, esse aqui foi o percurso que o Arthur fez. Ele saiu do A, foi no B, do B ele foi ao C, do C ele foi ao E, do E ele foi ao D, do D ele foi ao C e do C ele foi ao A. E nós queremos saber, então, quanto que ele caminhou. Para descobrir quanto que ele caminhou, tá fácil, né? É só somar todos esses caminhos. 800 mais esse pedacinho que a gente não sabe, que eu vou chamar aqui de x, mais 600, mais 1000, mais 500, mais esse pedaço que eu não sei, que eu vou chamar de y. Então é só somar tudo, beleza? Agora, o grande problema então vai ser descobrir quanto vale o x e o y. Então vamos lá, vamos rabiscar, vamos fazer algumas observações aqui. Primeiro, eu sei que esse ângulo é igual a esse. São ângulos opostos pelo vértice. Então, esse ângulo é igual a esse. Perfeito? O que mais que eu sei? Eu sei que AB é paralelo a ED. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. É os chamados ângulos alternos internos. Então, esse ângulo é igual a esse. Então, nesse triângulo aqui, eu já tenho 2 ângulos destacados. E esses 2 ângulos são iguais a esses outros 2 ângulos de um outro triângulo. Então, pelo caso ângulo-ângulo, os triângulos são semelhantes. E se eles são semelhantes, os lados são proporcionais. E é só a gente, então, montar essa proporção. Como que eu vou montar essa proporção? Novamente, eu vou me orientar pelos ângulos. E eu vou escolher um sentido para montar. Eu vou montar do triângulo que está em cima para o triângulo que está embaixo. Tá? Vamos escolher um ângulo? Olha só, vou pegar esse ângulo aqui. Então, no triângulo de cima, o lado oposto é 800. Então, vou vir aqui e vou colocar 800.
que está para. Aí eu vou no triângulo de baixo, vou pegar o mesmo ângulo e o lado oposto seria 1000. Então 800 está para 1000. Assim como, vamos trocar de ângulo? Volto no triângulo de cima, vou pegar esse ângulo aqui que tem uma marcação. O lado oposto a ele é quem? É o y. Então vai ser igual a y sobre. Vou no triângulo de baixo, vou pegar o mesmo ângulo, né? O ângulo igual a esse B é o E que tem uma marcação. O lado oposto é 500. Então y sobre 500. Isso é igual. Vamos pegar o terceiro e último ângulo, que não tem marcação nenhuma. O lado oposto é x, isso no triângulo de cima. E no triângulo de baixo, o ângulo que tem marcação nenhuma é o D. O lado oposto é o 600. E agora é só resolver essa proporção. Como que eu vou resolver ela? Primeiro, eu já vou simplificar aqui, ó, cortar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Então, eu vou trabalhar com 8 sobre 10. Se quiser simplificar o 8 e 10 também pode. Que é igual a y sobre 500, que é igual a x sobre 600. E como que eu vou resolver isso? Eu vou pegar duas e depois eu pego outras duas. Vou pegar as duas primeiras. Então, eu tenho o seguinte, 8 sobre 10 é igual a y sobre 500. Y vezes 10, 10y, que é igual a 8 vezes 500. 8 vezes 5 dá 40, então 4.000. Então, y vai ser igual a 4.000 dividido por 10. Simplifica e a gente vai chegar à conclusão aqui que o y vai valer 400. Vamos agora determinar o valor do x. Vamos pegar aqui a primeira, que é 8 sobre 10. E a última, x sobre 600. Então, 10 vezes x, 10x, que é igual a 8 vezes 600, 8 vezes 6, 48, tem 2 zeros. Então, o x vai ser igual a 4.800 sobre 10. A gente pode simplificar e vamos concluir que o x vale 480. E assim a gente descobriu os valores que estavam faltando. Agora é a hora de somar tudo, né? 800, vamos lá, de A até B, 800, mais de B a C, que é x, que é 480, mais de C a E, que é 600, mais de E a D, que vale 1.000, mais de D a C, que vale 500, mais de CA, que vale Y, e o Y vale 400. Vamos somar isso aqui? Vamos somar o que convém? Olha como que fica bacana somar o que convém. Olha só. Eu sei que, por exemplo, 600 mais 400 dá 1.000. E 1.000 mais 1.000 dá 2.000. Vou colocar aqui já, ó, 2.000. Mais. Bom, 500 mais 800, 5 mais 8, 13. 1.300. 1.300 com 400 daria 1.700. Então, 1.780. 1.780 com 2.000, 3.780 metros. Então, esse é o valor que Arthur caminhou. Então, eu fico com a alternativa letra A. Deu para perceber que é uma questão de paciência, né? Não pode querer fazer correndo, senão acaba se perdendo aí no meio do exercício. Questão número 3. Na figura abaixo, os triângulos ABC e XYZ possuem dois pares de ângulos congruentes, indicados por cores diferentes. A medida do segmento XZ em centímetro é... Beleza, né? O ângulo Z é igual ao ângulo A, o ângulo C é igual ao ângulo Y. Então, pelo caso ângulo-ângulo, eles são semelhantes, logo os lados são proporcionais. Esse triângulo eu conheço todas as medidas, nesse não. Então, eu vou chamar aqui de x e vou chamar aqui de y e vou montar a proporção. E depois a gente vê exatamente o que a gente quer do exercício. Tá? Então, eu vou montar a proporção, eu vou seguir um sentido. O meu sentido vai ser esse, da esquerda para a direita. Então, eu venho aqui no triângulo da esquerda, escolho um ângulo. Eu vou pegar o ângulo vermelho. Lado oposto ao ângulo vermelho é 5. Então, está aqui. 5 sobre. Aí eu vou lá no triângulo da direita, localizo o ângulo vermelho e pego também o lado oposto, que é 6. Isso é igual. Vamos trocar de ângulo? Vamos pegar aqui o ângulo azul. Então, o ângulo azul, o lado oposto
é 8. No triângulo da direita, o ângulo azul está aqui, o lado oposto é x. Igual. Por último, no triângulo verde, o ângulo B, que não tem marcação nenhuma, o lado oposto é 10. E no triângulo da direita, o ângulo que não tem marcação é x, o lado oposto é y. Montei a proporção. Já é possível descobrir quanto vale o x e o y. Porém, nós queremos o segmento xz. Nós queremos esse segmento aqui, ó, de x a z. Logo, nós queremos, então, o valor do x. Então, vou simplesmente eliminar a parte do y. Eu vou ficar aqui com 5 sobre 6, que é igual a 8 sobre x. Eu peguei apenas essas duas razões. 5 vezes x, 5x. 6 vezes 8, 48. Logo, a gente tem aqui x é igual a 48 dividido por 5. Então, x vai ser igual a... Poderia até dividir, né? 48 por 5 daria 9,6 centímetros. Então, esse é o valor do x. Porém, aqui nas alternativas está em fração, né? 48 sobre 5. Então, a alternativa letra C. Nem precisava ter pensado na divisão. Então, essa foi a questão número 3, dando sequência na correção, semana número 1. Uma casa com 3,6 metros de altura projeta no solo, em certo instante, uma sombra de 2,4 metros, conforme o esquema a seguir. No mesmo instante, um poste projeta no solo uma sombra de 4 metros. Qual é a altura H desse poste em metros? Bom, o que eu tenho que enxergar para eu poder montar essa proporção? Eu tenho aqui um triângulo, o poste com a sombra e o pontilhado forma um triângulo. E aqui, a altura da casa com a sombra mais o pontilhado também forma um triângulo. Eu sei que a altura da casa aqui é 3,6 e sei que os triângulos são semelhantes. Por qual motivo? Todos os dois triângulos têm esse ângulo reto, esse ângulo de 90 graus. E a inclinação do Sol para poder projetar essa sombra é igual para todos. Então, esse ângulo aqui ele é igual a esse. Como nesse exercício os dois triângulos ocupam a mesma posição, fica muito mais fácil montar a proporção. É só fazer o seguinte, ó, 3,6 está para H. Então, 3,6 está para H. Assim como 2,4 está para 4. Então, 2,4 está para 4. E agora é só fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. 2,4 vezes H, 2,4H, que é igual a 4 vezes 3,6. Então, 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 3, 12, com 2, 14. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, H vai ser igual a 14,4 dividido por 2,4. Como todos os dois números possuem uma casa decimal, é a mesma coisa que fazer 144 dividido por 24. E 144 dividido por 24 vai dar quanto? Isso vai dar um total de, acho que é 6. Então, no caso, 6 metros. Então, fica a alternativa a letra C. Então, essa foi a questão número 4. Gostou dessa matéria, né? Compreendendo fica muito fácil, fica muito simples. Questão número 5. Um lote no formato de um triângulo retângulo em A está representado na figura e todas as medidas indicadas estão em metros. O dono desse lote construirá uma cerca indicada pelo segmento DE para instalar um canil. O canil também terá o formato triangular retângulo em E, conforme representado na figura. Então está aí o esqueminha com todas as medidas. O comprimento do segmento DE, que indica a cerca necessária para delimitar a referida área, é em metros igual a... Bom, nesse caso a gente tem dois triângulos e um está dentro do outro. Olha só, eu tenho aqui esse triângulo, eu vou destacar ele na cor azul. Está aqui o triângulo na cor azul. E também tem um triângulo menor aqui, onde vai ser o canil, na cor vermelha. O que você pode fazer? Você pode separar esses dois triângulos se você quiser. Talvez fique mais claro para você montar a proporção. Vamos separar? Então, olha só, vou apagar aqui o triângulo vermelho.
Vou fazer ele do lado de fora. Vou aproveitar e fazer ele um pouquinho maior, para a gente poder ficar mais fácil de visualizar, né? Então vamos imaginar que esse aqui é o triângulo menor. Vou colocar ele assim, ó. Então esse aqui é o triângulo menor, D, B e E, certo? Esse seria o meu triângulo menor. O que eu sei desse triângulo menor? Que DB é 15, então tá aqui, ó, DB é 15. BE eu não sei. E DE eu também não sei. Só que DE é o que eu quero descobrir. Então DE eu vou chamar de X. Sabemos que esse ângulo aqui é 90 graus. Então esse ângulo aqui também é 90. Né? Porque se esse ângulo é 90, o vizinho dele aqui só pode ser 90 também. Certo? Deixa eu apagar aqui para ficar um pouco menos carregado. Esse ângulo B, ele está no triângulo grande e também está no triângulo pequeno. Beleza, então eles são semelhantes, por qual motivo? Ângulo, ângulo. Os dois triângulos têm o ângulo B, né? O triângulo pequeno tem o ângulo B, o triângulo grande também. O triângulo pequeno tem um ângulo de 90 graus e o grande também. Então, pelo caso ângulo, ângulo, eles são semelhantes, logo os lados são proporcionais e eu vou montar a proporção nesse sentido. Como que eu vou montar a proporção? Eu vou sempre me orientar pelos ângulos. Então eu vou vir aqui no triângulo grande, no triângulo da esquerda, e vou começar com um ângulo de 90 graus. O lado oposto a ele é esse cara aqui que vale 50. Então eu tenho 50 que está para, eu vou no triângulo pequeno, o lado oposto a 90 graus vale 15. Então 50 sobre 15. Aí eu troco de ângulo, eu pego aqui o triângulo azul, vou pegar esse triângulo que tem duas marcações. O lado oposto a ele é 40. Então tá aqui, 40 dividido por, venho nesse outro triângulo, o mesmo ângulo que tem duas marcações, e pego o lado oposto a ele, que é o ângulo X. E já é suficiente para eu descobrir o valor do X, né? Então eu tenho aqui 50 vezes X, 50x, que é igual a 40 vezes 15. 4 vezes 15 dá 60, então 40 vezes 15 dá 600. Faltou o x aqui. Então x é igual a 600 dividido por 50. A gente pode simplificar e tem 60 dividido por 5. E 60 dividido por 5, isso vai dar 12. Então a cerca que ele pretende fazer vai ter 12 metros de comprimento. Essa foi a questão número 5. E para finalizar a semana número 1, temos aqui a questão número 6. Na figura abaixo, o ponto D pertence ao lado BC do triângulo ABC. Então está aí o desenho. Sabe-se que ED é paralelo ao segmento AC, BD é 2, DC é 4 e AB é 7. Todas essas informações ele colocou no desenho. A medida do segmento AE é igual a. Então a gente quer a medida aqui do segmento que vai de A até E. A gente quer esse pedacinho aqui apenas, olha só. Eu vou chamar de X. Bom, qual que é uma informação importante que eu tenho ali? Essa aqui, olha só. DE é paralelo ao segmento AC. Então, eu tenho que esses dois segmentos aqui, o ED, deixa eu fazer menorzinho aqui, eu tenho aqui que ED, esse segmento, é paralelo a AC, paralelo a esse. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer para a gente que esse ângulo é igual a esse e que esse ângulo é igual a esse. Então a gente consegue enxergar dois triângulos, né? Eu acho que está todo mundo enxergando dois triângulos. Eu tenho aqui um triângulo grande, que eu vou destacar ele em vermelho, olha só, que é esse aqui. Então esse seria o meu triângulo grande, destaquei ele em vermelho. E tem um triângulo pequeno, que eu vou destacar ele em laranja. Seria esse aqui, olha só. É pequenininho aqui dentro. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse triângulo pequeno, para não ficar muito apertado, e tirar ele dali de dentro. Então, o triângulo laranja, o triângulo pequeno, eu vou colocar ele aqui, olha só. Fazer até um pouquinho maior, para ficar mais fácil de interpretar. Então, esse aqui é o triângulo
pequeno. É o triângulo BED. Então tá aqui, ó, BED. Eu sei aqui que no ângulo E tem um arco com um tracinho, vou colocar ele aqui. Sei que no ângulo D tem um arco com 2 tracinhos. Então esse triângulo pequeno e o triângulo grande vermelho são semelhantes pelo caso o ângulo-ângulo. Eles possuem o mesmo ângulo, então os lados são proporcionais. Então eu vou montar a proporção seguindo esse sentido aqui. E vou sempre me orientar por quem? Pelos ângulos. Então vamos lá, vamos começar? Olha só. Eu vou pegar aqui então no triângulo grande o ângulo que tem um tracinho. O lado oposto a ele é esse lado grandão aqui, né? Porque é o triângulo grande que a gente está falando. Do lado grandão aqui mede 2 mais 4. Esse lado grandão mede 6. Então, no ângulo que tem um tracinho no triângulo grande, o lado oposto vale 6. E no triângulo pequeno? Então, aquele ângulo que também tem um tracinho, no triângulo pequeno, essa medida aqui. De B a D. E eu sei que de B a D vale 2. Então, aqui vai ficar 6 sobre 2. Isso é igual. Vamos trocar de ângulo? Vou vir aqui no triângulo grande novamente. Eu vou pegar o ângulo que tem 2 tracinhos. O lado oposto a ele é exatamente o 7. Então, vou colocar igual a 7 sobre. Veio no triângulo pequeno, também no arco que tem 2 tracinhos, né? No ângulo que tem 2 tracinhos, vou pegar o lado oposto, que é esse cara que está aqui. Olhando aqui, eu não sei quanto vale. O B eu não sei. Então, eu vou chamar de Y. Então, sobre Y. E agora eu resolvo 6 vezes Y, 6Y, que é igual a 2 vezes 7, 14. Então, Y vai ser igual a 14 sobre 6. Simplificando isso aqui por 2, né, 14 por 2 dá 7, 6 por 2 dá 3. Então, o Y vale 7 terços. Tá, mas não é o 7 terços que nós queremos, né? Nós descobrimos quanto vale esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui é o Y. Esse pedaço aqui é o Y. Mas o que nós queremos de fato no exercício é esse pedaço aqui, de E até A, que nós tínhamos chamado de X. Bom, como que eu vou descobrir então o valor de X? Eu sei que Y mais X forma o lado inteiro, né? Y mais X, X mais Y formam o lado inteiro. Então, X mais Y é AB, ou seja, é 7. Só que a gente sabe que o Y é 7 terços. Então, eu tenho que X mais 7 terços é igual a 7. Logo, eu tenho que X é igual a 7 menos 7 terços, né? Troca de membro, troca de sinal. E vamos subtrair. Tirei MMC aqui de 1 e 3, que dá 3. 3 por 1, 3, vezes 7, 21. 3 por 3, 1, vezes 7, 7. 21 menos 7, 14. Então, 14 sobre 3 centímetros. Esse é o valor do X. Esse é o valor do segmento AE. Então, eu fico aqui com a alternativa letra C. E essa foi a semana número 1. Espero que vocês tenham aí entendido um pouquinho de semelhança. É bem tranquilo. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. E até a semana número 2.